Começamos as comemorações dos 74 anos de fundação da nossa casa. Para iniciar essas comemorações, o nosso irmão Marcel Mariano, que há 10 anos não veio aqui à nossa casa, está aqui para nos brindar com mais um dos seus trabalhos. Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Emmanuel, comentando este versículo, ditou a página, entra e coopera. Diz Emmanuel, esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço como Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Meu irmão Ramiro, você está convidado para sentar aqui, representando nossos amigos de Barra Mansa. Vamos então elevar o nosso pensamento. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome para rogar-te tua assistência e para reverenciar os teus ensinos. Hoje, Senhor, iniciamos as comemorações dos 74 anos de fundação desta tua casa. Neste momento, nós enviamos-te os nossos pensamentos de gratidão e rogamos-te, Senhor, que abençoe esta casa, abençoe os seus fundadores e todos os companheiros que nesses 74 anos vêm trabalhando para a divulgação do teu Evangelho à luz da luz do Espírito. Permita-me que de teu coração misericordioso um raio de luz envolva-nos a todos que aqui estamos reunidos. Inspire o nosso irmão Marcel para que ele possa nos trazer a palavra que tanto necessitamos. Assim, Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade de aprendizado e pedindo que nos abençoe e nos assista, nós, em teu nome, iniciamos as comemorações do nosso aniversário. Seja conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Conforme
dizia o nosso amigo Milton Boechat, sem mais delongas, passemos a palavra ao nosso irmão Marcelo. Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. Na excelente memória do nosso anfitrião, recordamos aqui, recordou ele, que estivemos aqui há uma década atrás. E hoje retornamos a esta veneranda instituição para aprender e compartilhar as reflexões da tarde. Narra Irmão X que em 1856, no mês de abril, faltando um ano para a publicação do Livro dos Espíritos, o professor Rivail, já frequentando diversas sessões hebdomadárias da capital francesa, onde examinava robustos fenômenos mediúnicos das mesas girantes e coletava material para inserir no livro que estava em preparação. Certa noite, em contato com o companheiro das lides mediúnicas, ouviu deste um relato curioso sobre um sonho que Martinho Lutero tivera aproximadamente 3 séculos antes, em pleno século XVI, quando, ao iniciar o processo da Reforma Protestante, na tentativa de modificar a sua Igreja Católica, fazendo-a retornar àqueles dias primitivos do cristianismo distante, Martinho Lutero notou que o seu movimento de reforma da Igreja fora deturpado. E aproveitando-se daquela insurreição contra a Igreja cristã do Vaticano, eis que príncipes, reis e imperadores deflagraram um movimento que ficou conhecido na história como Reforma Protestante. João Calvino, na Holanda, Zwinglio, John Wycliffe na Inglaterra, Melanchthon e outros puseram as mãos em armas e se libertaram do tacão da opulência anticristã do Vaticano. Preocupado com os rumos com que o seu movimento de reforma da Igreja Católica ganhara, inclusive com o uso de armas, Martinho Lutero uma noite meditou e, depois de orar, entregou-se ao sono, vendo-se desdobrado do corpo e levado por um ser luminoso, um anjo, a uma região profundamente bela, onde todos eram felizes. Contemplando aquela vila ao sopé de uma montanha, graciosamente adornada de flores, Martinho Lutero foi tomado em sonho de um êxtase tão profundo que não teve alternativa senão interrogar ao anjo que o conduzia na viagem onírica: amado ser celeste, estaremos porventura no céu? Sim, nós estamos no céu. E quem são essas pessoas que eu contemplo tão harmoniosamente felizes entre si? Porventura são meus irmãos católicos? Não, Lutero. No céu não há católicos. Então essas pessoas devem ser judeus. Não. Aqui no céu não há os admiradores do Torá nem de Moisés. Então essas pessoas que eu vejo harmoniosas, alegres, crianças risonhas, são todas muçulmanas?
Também não. Aqui no céu não há adeptos de Maomé que adoram o Corão. São budistas? Também não. Aqueles que admiram as 4 nobres verdades do príncipe Siddhartha Gautama, aqui também não tem domicílio. Então, pelo amor de Deus, dizei-me, quem são essas pessoas tão harmoniosas que vejo sorrindo para mim, vivendo numa comunidade de tamanha felicidade? Elas são e não são das religiões a que te referistes. Porque no céu não computamos as pessoas pelas religiões que elas adotam, mas pelas condutas que tiveram quando estiveram na terra. Aqui há católicos, judeus, muçulmanos, mas há muitos materialistas e ateus que cumpriram na terra com seus deveres como bons cidadãos e bons pais de família, e por isso desfrutam das instâncias e das delícias do céu. Martinho Lutero tomou um choque no sonho e se viu de imediato tragado pelo corpo, onde acordou suarento, ofegante de madrugada. Sentou-se, acendeu algumas velas, tomou da caneta tinteiro e escreveu a carta a um amigo distante da Alemanha, onde dizia, iniciando a primeira frase: preciso fazer uma reforma na reforma. Ouvindo esse impressionante sonho que Martinho Lutero tivera alguns séculos antes, o professor Rivail chegou em casa, abraçou a companheira Amélie Baudet, Gabrielle Amélie Baudet, 10 anos mais madura do que ele em idade, foi ao seu gabinete, redigiu alguns documentos, tomou do hobby, cobriu o corpo, se dirigiu para a cama, sentou-se, orou, deitou e dormiu. Assim que o professor Rivail adormeceu, sentiu-se arrebatado por um anjo, um ser alado, uma entidade nobre, luminosa, que o conduziu a uma região nevoenta, fumarenta, pardacenta, quase escura, e o situou no sopé de um promontório, à beira de um abismo profundo e escuro. Ali situado ao lado do anjo, da entidade de Escol que o conduzia, Rivail pôs-se a olhar para o precipício, onde só enxergava nuvens escuras, como se uma nuvem de fumo se evolasse lá de baixo em uma queima incessante. E começou a ouvir gritos, gemidos, imprecações, vozes de desespero, xingamentos, gritarias, uivos que pareciam uma malta de lobos ferozes em desespero. E tamanhos os gritos, pedindo compaixão e misericórdia, que Rivail, depois de anotar aquela gritaria, imaginou-se estar no sopé de um hospício ou de um manicômio que acomodasse milhares de loucos em tresvario total da razão. Sem poder conter a emoção que lhe batia descompassada no peito, Rivail se dirige ao anjo, seu condutor, e pergunta: pelo amor de Deus, dizei-me quem jaz aqui nesta furna, neste vale de dor e de lágrimas. Silêncio. Nenhuma voz respondeu a Rivail. Por acaso estarão aqui os Césares de Roma, homens do quilate de Calígula ou de Nero? O anjo apresentou-se e respondeu: não, Rivail. Homens do quilate de César, de Calígula, de Nero e de outros não tinham absolutamente nenhum pudor, nenhuma misericórdia para com a humanidade. Eram psicopatas. E após a desencarnação, voltaram em reencarnações misérrimas, na periferia de Roma, onde carpiram dores e sofrimentos, doenças e crimes, e ali desencarnaram no gravato de dor, demandando o além, para volverem à terra, até aprenderem a ciência da misericórdia.
Então, neste vale de dor, de lágrimas, de imprecações, estariam os judeus que condenaram Jesus? Não. Todos aqueles que estavam na tarde pardacenta do julgamento injusto do Mestre, morreram mais tarde. E a sua misericórdia os recambiou ao corpo por sucessivos avatares, onde aprenderam lentamente quem era o verdadeiro Messias, que condenaram na obsessão coletiva que os dominava naquele dia dramático. Então aqui neste vale estarão os grandes reis bárbaros que destruíram a Europa e a Ásia no passado distante? Também não, Ivan. Aqui neste vale não estão homens do quilate de Alarico, o Visigodo, de Átila, o flagelo de Deus, de Gengis Khan, o príncipe Temujin. Não. Estes homens desprovidos de qualquer tipo de sentimento, verdadeiras máquinas de matar, eram apenas ignorantes. E desceram ao túmulo cedo, para volverem a terra em aprendizado incessante. Muitos deles já estão a caminho do reino dos céus, após remissoras expiações na terra. Então, por misericórdia, dizer-me de onde vêm esses urros, estes gritos, essas deblaterações, essas imprecações, estas ovações e essas loucuras. Estes gritos que houve, Rivail, são de todos aqueles que na terra conheciam a mensagem de Jesus e não a viveram. Conheciam a mensagem do Cristo e do bem e não a esculpiram na própria existência. Aqui estão todos aqueles que sabiam e não viveram o que sabiam. Rivail tomou um choque e se sentiu atraído para o corpo despertando em Paris. Era madrugada. Amélie Baudet repousava suavemente ao seu lado. Rivail levantou-se, coração precípite, voltou ao seu gabinete e, tomando da caneta tinteiro, escreveu uma pergunta que levaria aos espíritos na noite seguinte, quando tinha estudo programado para interrogar os imortais. E a esta questão ele deu o número 642, deu o Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: para assegurar lugar na vida futura e agradar a Deus, bastará que o homem não faça, não pratique na terra o mal? Interrogação. E submetendo aos imortais essa questão na noite do dia seguinte, ele recebeu a resposta que ali consta, na 642. Não bastará que ele não faça o mal. É necessário que o homem faça todo o bem que estiver ao seu alcance, porque responderá por todo o mal que se instalou no vácuo causado pelo bem que não foi feito. Essa crônica que a bondade de irmão X resgatou dos anais, das bibliotecas do mundo espiritual, retrata a própria historiografia da criatura humana no eterno maniqueísmo, nos embates entre a luz que o chama, que o convoca, e o mal que o alucina, que o estertora, que o aliena. Desde eras imemoriais, estamos sempre divididos entre a prática do mal prazerosa, em que o indivíduo frui o prazer momentâneo da ação ignóbil e infeliz, e o bem, que muitas vezes tem como resposta a ingratidão, a injustiça, a negligência e a indiferença dos seus. Em 1989, o professor de Feira de Santana, Clóvis de Souza Nunes, se dirigiu a Uberaba para convidar o então médium Chico Xavier,
com aproximadamente 88 anos à época, 78 para 80 anos de idade, para que ele fosse o presidente de honra do primeiro Congresso Mundial de Transcomunicadores, que iria acontecer no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Chico se encontrava na ocasião acamado com uma das suas viroses habituais, que o levara à cama, inspirando compaixão pela magreza e pelas hemoptises, pelas tosses contínuas que dava, com os pulmões atacados pela moléstia. Clóvis sentou-se num banquinho ao lado da cama e ali ficou vários minutos aguardando o médium voltar da crise, da doença, para ouvir. Quando Chico adquiriu alguma cor no rosto, que pôde examinar o amigo que vinha da Bahia, eis que lhe ouviu o convite, e entrando em lágrimas, numa filmagem que vi numa fita VHS, em que Clóvis, ao falar com ele, filmava também, Chico respondeu: Clóvis, agradeço profundamente o convite para ir a São Paulo nos próximos meses, mas por ordens médicas restritas, não tenho a menor condição de sair de Uberaba para uma viagem tão longa e cansativa. Venho enfrentando angina do peito, crises pulmonares, o problema das vistas e outros que me recomendam os médicos e os próprios benfeitores permanecer em repouso até que meu organismo exiba algum tipo de recuperação. Leve, pois, o meu abraço aos diversos pesquisadores que virão do mundo inteiro a São Paulo com as extraordinárias pesquisas comprovando a continuidade da vida, além da vida, através de equipamentos, onde os espíritos que por mim se comunicam, irão se comunicar pela TV, pelo rádio, pelo computador, pelo fax, pelo telefone, dando manifestas demonstrações da continuidade do ser após o decesso cadavérico. Quanto a mim, Clóvis, eu sou bem o lavrador, que chegando ao final do dia, chegou a hora de recolher a enxada ao ombro e voltar ao celeiro da fazenda para prestar contas da semeadura realizada. Eu talvez, Clóvis, me encaixo numa velha história que me contaram há muitos anos, onde num país muito longínquo do passado, um filósofo pregava o bem, pregava a virtude, pregava a ética, a mocidade e a infância. Também desempenhava o seu mistério de educador da infância e da juventude, que contra ele se indispôs determinadas figuras da sociedade, inimigos, pessoas contrárias, e tramaram-lhe a queda, levando às autoridades do país onde o filósofo vivia uma calúnia tão bem montada, que as autoridades não tiveram alternativa senão dirigir a modesta choupana onde vivia aquele filósofo ermitão e convidá-lo a se retirar do país, exilando-o para um país distante. Se ele ficasse, seria preso e morto. Então a comunidade dava-lhe a oportunidade de exilar-se, afastar-se do país por ser persona não grata. O filósofo não esboçou qualquer reação em sua defesa. Levantou-se, toda a sua modesta esteira, uma peça de roupa, colocou as alpercatas nos pés e depois de lhe deslumbrar a casinha modesta onde vivera tantos anos meditando e filosofando, com lágrimas nos olhos, abandonou o país, tomando o caminho para a fronteira, onde, vigiado por soldados, abandonou o país natal. Ajustando-se em uma pátria vizinha, ali viveu longos anos, muitos anos,
até que a morte começou a visitar-lhe o corpo alquebrado. No país onde nascera, aqueles que o acusaram morreram, como é natural. E as novas autoridades, revisitando o processo, reexaminando o processo que condenaram o filósofo, deram-se conta da trama do mal. E perceberam que ele tinha sido vítima de uma calúnia hedionda. E de imediato as novas autoridades formaram uma comissão, com alguns embaixadores que foram àquele país distante, rogar escusas ao filósofo e suplicar que ele voltasse ao seu país de origem para continuar a sua cátedra. Quando os embaixadores chegaram à residência do filósofo, encontraram-no deitado na esteira da morte. E aquele grupo apresentou as nossas desculpas. Queremos apresentar o perdão da nossa pátria. Você foi injustamente condenado a abandonar a terra onde nasceu para vir exilar-se num país estrangeiro. Volte. Nosso povo sente falta de tua palavra vibrante, emocionada. A juventude precisa de orientação ética. O filósofo sorriu para a comissão e pôde apenas exclamar: que bom que minha memória e minha honra foram resgatadas. Que pena que é tarde para voltar. E morreu na esteira. Então, Clóvis, eu sou o filósofo exilado. Eu já estou recolhendo a ferramenta para voltar para casa. Que o Congresso produza as luzes e comprove através de aparelhos o que venho tentando confirmar há mais de 60 anos pelas minhas humildes faculdades mediúnicas. Chorou copiosamente. A fita de VHS me emocionou até as lágrimas. Chico agradeceu e fez um gesto para Clóvis, que percebeu que era hora de deixá-lo repousar. Chico tinha feito um esforço sobre-humano para falar. Voltou à cama, se recolheu e repousou. Clóvis saiu, foi para São Paulo, realizou o congresso com êxito, onde todos os pesquisadores sentiram falta deste médium afamado, à época com mais de 400 livros psicografados. 10 anos depois, em 1990, no dia 30 de junho, um domingo, às 19h30, quando todo o povo brasileiro exultava de felicidade pela conquista do 5º caneco da Copa do Mundo nos gramados da Coreia do Sul, Chico se despedia da terra e, como um pássaro, rompia a gaiola de ossos e retornava livre e feliz, singrando os céus de estonteante claridade. A mediunidade prosseguiria, mas em todas as épocas, o mal ainda parece exercer uma atração muito intensa sobre a criatura humana. Eis porque a questão 642 do Livro dos Espíritos, construída por Kardec sob circunstâncias que irmão X irá descrever nesta crônica que o Chico psicografou, enaltece de maneira clara a nossa luta entre a sombra contra as sombras e com pouca adesão à luz. Mas ao mesmo tempo demonstra a nossa necessidade de conseguir agradar a Deus e assegurar um lugar na vida futura. Mas a resposta deixa entender de maneira clara, explícita, que não basta não fazer o mal. O indivíduo ausentar-se da prática do mal, se não consegue semear o bem, se não consegue lançar sobre a gleba fértil, sobre o terreno dadivoso e de humus farto, a boa semente para que germine e ilumine as criaturas. A nossa travessia pela terra não pode significar um livro em branco,
páginas alvinitentes sem que nele haja uma história de luta contra as imperfeições, contra os gigantes que dominam a alma, como diria Emílio Mira e Lopes, o notável psiquiatra espanhol. Escreveria nos anos 20 e 30 do século passado, portanto quase há 100 anos, um livro que eu tive muita dificuldade de conseguir, Os 4 Gigantes da Alma, abordando a necessidade de lutarmos contra esses gigantes, o medo, a ira, o ódio, e por fim ele trabalharia o amor, o dever, esses gigantes que nos atormentam e que Allan Kardec oportunamente em O Evangelho chamaria das imperfeições morais. Ao escrever no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, a mais bela página que já li em toda a minha vida. Item 3. E no item 4 ele abordaria os bons espíritas, para a consignada que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para deter, para educar, para domar suas más inclinações. Não afirma que o indivíduo entra acelerado e bandido, vil e hediondo na casa espírita numa noite e na manhã seguinte está transformado em um anjo, só se for anjo do pau oco, santo do pau oco, dourado por fora e vazio por dentro. O indivíduo entrará com as suas defecções em qualquer casa religiosa e ali tomará contato com a verdade para começar a trabalhar as suas imperfeições, lutando tenazmente para domesticá-las. Os índios americanos afirmariam que temos 2 cães dentro de nós, 2 mastins, um bom e um ruim, a duelarem incessantemente. Ao que o homem branco perguntou: e qual deles vencerá o duelo? Aquele que a gente alimentar melhor. Aquele que tiver mais forte vencerá o outro. As más inclinações são arrastamentos, que é necessário se contrapor à força da vontade, o querer, as potências da alma, como diagnostica Leon Denis no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. É necessário colocar uma vontade férrea para resistir ao canto da sereia. Quando Jazão, o personagem mitológico, empreendeu a grande viagem para cumprir suas missões e teve necessidade de atravessar determinadas ilhas onde viviam as sereias, mulheres, metade do corpo feminino e a outra metade peixe. Eis que ele já sabia, Jazão, que a maioria dos marinheiros que passa por ali era atraído pelo canto da sereia e a levava o barco em desespero para o rochedo, tentando arranjar uma daquelas sereias como esposa, e o barco batia nos rochedos, afundava, e as sereias devoravam os marinheiros. Então ele disse aos marinheiros: todos providenciem panos e entupam os ouvidos, o máximo que puderem. Todos os marinheiros acharam aquela ordem do capitão estranha, mas obedeceram. Todos enterraram com gravetos e taparam os ouvidos a ponto de não ouvir mais nada. E quanto a ele: me amarrem no mastro, mas deixem meus ouvidos destampados. Eu quero ter a honra de ouvir o canto das sereias, mas não levar o barco à destruição. Jazão ficou amarrado e deixou ordens imperiosas: haja o que houver, não soltem as minhas cordas, só depois de atravessarmos as ilhas. E foi o único homem que permaneceu vivo e escutou as sereias cantando. Quando ele atravessava, que elas cantavam, ele gritava para os marinheiros: me soltem, me soltem. Mas os marinheiros estavam com tufos de panos no ouvido. Ninguém o ouviu. Todos sobreviveram
e o navio seguiu para o seu destino para completar as suas missões náuticas, imortalizando esse personagem mitológico. Isso evidencia a luta que temos contra essas sereias mitológicas que estão dentro de nós, porque somos hoje o que nos fizemos ontem. Seremos amanhã o que venhamos a nos fazer no hoje, aqui e agora. As nossas tendências do passado voltam como ferretes, que nos convidam incessantemente ao deslize, à tragédia. Dizia-me uma colega psicóloga em Salvador, não sou da área da psicologia, colega no sentido de amiga. Tudo que nós hoje muitas vezes repudiamos, já o fizemos. Tudo aquilo que hoje temos dificuldade de aceitar, já o praticamos. Pelo que comportamentos de pudor excessivo, puritano, na verdade são hipocrisias, são atitudes de hipocrisia, em que o indivíduo nega a tentação, mas gostaria muito de cair nela outra vez. Perguntou-se a Emmanuel, que definição o senhor pode dar de tentação? E Emmanuel respondeu pelos lábios do Chico: tentação é tudo aquilo de que fugimos, com vontade de que nos pegue. Temos uma vontade de correr, mas queremos que o bicho pegue. O professor Pierre Weil, que edificou a Unipaz, a Universidade da Paz, hoje é dirigido em Brasília pelo Dr. Roberto Crema, grande discípulo desse mestre, que tive a honra de conhecer, Pierre Weil. Eis que ele dizia: Roberto Crema, diz um ditado popular que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu criei uma terceira variante: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, se enfrentar o bicho foge. Precisamos ter a audácia, a coragem de nos valer das potências da alma, o querer, a vontade, o desejo, a determinação, ultrapassarmos, superarmos os arrastamentos para nos situarmos no caminho reto e limpo que conduz à plenitude. A palavra plenitude está sendo cunhada dentro do bojo da psicologia transpessoal de Carl Gustav Jung, que também adotará de Rudolf Otto, o notável psicólogo alemão do início do século XX, final do século XIX, a palavra luminoso, para figurar um momento de experiência significativa, quase mística, que o indivíduo é capaz de viver ao longo da existência. Carl Gustav Jung, que nasceu em Zurique, na Suíça, adotaria este conceito de Rudolf Otto para determinar este momento luminoso, não luminoso, luminoso, que experimentamos no contato com uma verdade que nos abalança, que nos traga, que nos leva a um outro patamar de realidade. A psicologia vivia presa no bojo da filosofia, como a ética, como a dialética, como a estética e outras, até as investigações extraordinárias de Paul Pierre Broca, ao investigar o centro da palavra, ou o centro de Broca, libertando a psicologia dentro da tese de que para cada função há um órgão. Sim, mas onde está o órgão que pensa? Onde é que está o órgão que sente as emoções? Nós sentimos no coração, mas é uma força de expressão. O coração apenas registra o susto, a emoção intensa, disparando os batimentos cardíacos. Isso significaria que, ao fazer transplante do coração de um bandido, que morreu, para um homem santo, o homem santo se tornaria bandido? Só porque tem um coração de carne, de um acelerado, que a polícia abateu no confronto? Absolutamente. Porque as emoções não estão nos órgãos, está na alma. Está nos tecidos profundos da alma, que vibram
conforme o estímulo recebido, interno ou externo, demonstrando a emoção de que é tomado para vivê-la, para experimentá-la, para fruí-la, levando-o à plenitude ou ao desequilíbrio. Porque há emoções que arrastam o indivíduo para o equívoco, e há emoções que fazem a subida do indivíduo para o encontro com a sua realidade mais ampla, mais dilatada, mais profunda. Eis porque o reino dos céus, a que estamos tentando conquistar, passa necessariamente pelo sacrifício, pela luta no bem, pelas renúncias, pelo sofrimento, pela compreensão do verdadeiro sentido da vida. A psicologia moderna vem se esforçando muito, bastante, para nos devolver um sentido existencial. E o próprio Søren Kierkegaard, o notável filósofo dinamarquês, teria afirmado no seu tempo que ao homem é lícito perder tudo, menos o sentido existencial. Quando se perde o sentido existencial, não há mais um porquê lutar. O indivíduo tem as forças estioladas, esvaídas, uma hemorragia lhe toma conta da vitalidade e o indivíduo perde o encanto pela existência. É preciso ter uma meta existencial, saber de onde se está saindo, para onde se está andando, para que o indivíduo não fique perdido. Nesse ponto, há na Índia um coro que afirma que um rei viajou longamente com sua carruagem atapetada, ajaizada de pedras preciosas, sendo puxado por 6 a 8 corcéis. E depois de passar o dia inteiro no galope frenético, eis que o rei para e pergunta ao cocheiro e à sua cavalaria: onde estamos? Nós estamos muito distante do palácio, majestade. E de quem são essas terras? Tuas, majestade. Meu reino vem até aqui, vem e se estende muito além do horizonte, de todas essas terras são tuas. Mas nós estamos numa encruzilhada. Paramos a carruagem aqui. Onde estamos? Não sabemos, majestade, porque percorremos a galope o dia inteiro. Não temos a mínima certeza em que estado nós estamos no nosso imenso país. Mas está vindo ali um agricultor. Perguntemos a ele. Bom homem, o homem ao perceber que estava diante do rei, tirou o chapéu, se curvou respeitosamente. Vossa majestade quer minha ajuda? Sim. Se eu andar em direção ao norte, chego a Rajasthan, a região dos sábios. O camponês olhou para o norte, onde a estrada se perdia com as montanhas, e respondeu lacônico: não sei, não, senhor. E se eu voltar com meus cavalos pelo sul, eu atinjo Bangalore, a terra dos incensos perfumados? Também não sei, não, senhor. Meu amigo, se eu for para oeste, será que eu chego a Calcutá, a cidade das mulheres piedosas? Também não sei, não, senhor. E se eu for para leste, eu chego à capital Nova Delhi, onde pretendo ir ao Taj Mahal? Também não sei, não, senhor. O rei, com leve irritação na voz, exclamou aquele homem: mas também o senhor não sabe de nada, hein? Ao que o camponês respondeu humilde: é verdade, mas não é eu que estou perdido. O rei calou-se, e a gente também. Não basta ter uma carruagem boa e bons corcéis, bons cavalos. É preciso saber para onde se está andando. A vida na terra oferece dezenas de oportunidades de execução do bem, de convívio com atitude nobre, com atitude digna que ele, o divino amigo, espelharia vivendo toda a sua existência na terra curta de 33 anos. Nos propondo, pois, uma diretriz que nos convocava desde o passado longínquo ao presente propínquo, ainda por vir,
nos convida incessantemente a uma vivência ética. Mas eu caí, é hora de levantar-se, porque só cai quem está de pé. Se uma pessoa me disser, eu nunca tombei, eu nunca caí, claro, nunca se levantou. A queda é sintoma de quem está de pé. Não pode cair quem já está caído. Eu nunca sujei os meus pés, claro, nunca andou. Só suja os pés que caminha, meu filho. Se seus pés estão impecáveis, as estátuas também estão impecáveis na praça. Não sai do lugar? Quem tem pé sujo, pés feridos, é quem muito caminhou, como foi Paulo de Tarso, que percorreu mais de 25 mil quilômetros a pé para levar a mensagem de Jesus por todo aquele mundo mediterrâneo e asiático, até a Península Ibérica de seu tempo. Ele se desgastou, experimentou o açoite, experimentou a facada, experimentou o castigo, a cadeia, esteve preso em Filipos por 2 anos, mais 2 anos foi condenado por Nero, em Roma, à prisão domiciliar, e resistiu firme porque tinha um ideal, tinha uma meta, levar a mensagem de Jesus aos não-judeus, aos gentios, aos bárbaros, aos partos, gregos, romanos, egípcios, medos, persas. Ele tinha que levar a mensagem para fora das fronteiras do mundo judaico e experimentou tudo até a decapitação no ano 64, no mês de julho, quando ele pereceu, regressando ao mundo espiritual para ser recebido por Jesus, que o acolhe conforme a narrativa emocionante do livro Paulo e Estevão, ao final, para lhe dar-lhe a tranquilidade de repouso agora na casa de Jesus. Eis a nossa necessidade de preparar o terreno, preparar o mundo novo, o admirável mundo novo para onde nós estamos a migrar lentamente. A terra é uma passagem. Ninguém se apegue aos rincões da terra, porque aqui não vai ficar. Terá que sair pelo impositivo da cianose, pelo impositivo da anóxia cerebral, em que a máquina física para de funcionar e o meirinho da morte, apresentando uma carta de despejo, tira o indivíduo do estojo de ossos para o bangalô subterrâneo das células cansadas, o cemitério. Ali os ossos repousam a caminho da destruição e o indivíduo segue sua marcha para o infinito. O bem falará por ele. Nesse instante, amigos não vão valer dinheiro, calando cheque, títulos nobiliárquicos ou universitários, para apresentar diante do Senhor, porque o indivíduo importa apresentar diante de si mesmo o cumprimento da lei, a observação dos ditames do amor, da bondade, da justiça, do equilíbrio, a fim de fazer jus a uma tranquilidade no que chamamos reino dos céus, a plenitude, o behaviorismo, a gestalt, a psicanálise analítica de Sigmund Freud estabeleceriam diversos parâmetros de estudo da criatura humana. Teilhard de Chardin, o notável filósofo, psicólogo, escritor, estudioso do passado, historiador, arqueólogo francês, escreveria uma obra intitulada O Fenômeno Humano, demonstrando a nossa dificuldade de aceitar as diretrizes para o bem e por isso a enorme propensão do ser para a prática do mal. Ele estabeleceria que Deus não é bem nem mal. Deus é uma perfeita neutralidade. Quem já assistiu o filme As Sandálias do Pescador vai ver Teilhard de Chardin sendo interpretado pelo padre David Telemont, um padre romano que vai à Rússia, à União Soviética, então buscar o arcebispo Kirill Lakota
Um arcebispo que lutava contra as arbitrariedades do regime soviético, para trazer de volta o ardor do cumprimento das leis que estabelecem a preservação dos direitos humanos, mas foi encarcerado. E durante 20 anos aquele arcebispo permaneceu preso em um campo de concentração na Sibéria. Mas eis que o Vaticano faz um acordo com o Kremlin e consegue a liberdade de Kirill Lakota, que vai para Roma de imediato. E ali é sagrado pelo Papa como cardeal da Igreja, com o título de Santo Atanasius, um dos santos da Igreja Ortodoxa Russa, católica. E eis que, adotando agora a proteção de Santo Atanásio, esse cardeal, mais tarde será eleito Papa, o primeiro Papa soviético do mundo, e terá que defrontar-se com o drama. A escassez de alimentos na terra está levando a China a se armar. E a China vai invadir todos os países que lhe fazem fronteira para obter arroz para seu povo comer. Isso vai deflagrar uma guerra, a terceira guerra mundial na Ásia, com a entrada também dos Estados Unidos defendendo a China contra a União Soviética. O clima é de guerra. A Igreja possui um Papa soviético. E esse Papa se propõe a tirar as roupas papais, vestir um paletó, e foi conversar com o líder chinês, que era um general, conversou com o líder soviético, e depois procurou o líder americano para um diálogo, a fim de que os depósitos de alimentos fossem abertos para socorrer a miséria e a fome do povo chinês, evitando uma hecatombe. Porque se houver uma terceira guerra mundial na Terra, só as baratas vão sobreviver. Porque são os únicos animais que possuem a quinina, uma substância nas suas asas que protege as baratas contra a radiação atômica. Tudo mais seria contaminado e teria prazo certo para destruir-se. O mundo seria das baratas, um mundo mais tranquilo, mais rasteiro, mais calmo, sem lava-jato, sem mensalão, sem uma série de escândalos. Entretanto, ele sofre uma oposição dentro da igreja que discorda de sua postura, e ele leva adiante o projeto até o final, quando proclama perante 500.000 pessoas na Praça de São Pedro: não modifico, não altero e nem diminuo meu projeto. O Vaticano vai abrir as portas para atender as meretrizes de Roma. O Vaticano vai vender suas obras de arte para fazer dinheiro, e com o dinheiro vai erradicar a fome de todas as crianças da terra e patrocinar a educação delas em escolas de qualidade. Era seu projeto. E os cardeais têm que se curvar, porque ele diz: ou eu digo esse projeto e eu faço, ou entrego a coroa, e vocês elegem outro papa se vocês quiserem. Aí os cardeais recuam na sua estratégia e adotam a postura de construir uma era nova. O filme As Sandálias do Pescador, de Morris West. No filme, Anthony Quinn no papel principal de Kirill Lakota. Eis a mensagem espírita que vivifica o ser, que traduz no ser a necessidade das mudanças, do comportamento. Porque as palavras emocionam, as palavras parecem criar um clima de emoção, mas só o exemplo arrasta. Preferível um mudo que cumpre com seus deveres do que um falante que prega uma coisa para viver outra. Eis a mensagem que queríamos trazer à tarde, evocando a figura de Allan Kardec, de Viana de Carvalho, a figura veneranda nesta casa do Padre Francisco de Paula Vitor, que assim que nós chegamos, lhe sentimos a presença espiritual. E quando o nosso querido confrade realizava a prece, o notável sacerdote, deslizando por essa fileira de cadeiras, veio até aqui.
E eu me dirigi em pensamento e em lágrimas ao venerável trabalhador do bem. Quando o chamei de venerando, ele apontou com o dedo o chão da terra para me dizer: eu sou servo do mundo e continuo no mundo servindo ao Cristo. Ele é que é, meu filho, a estrela de primeira grandeza. Somos apenas meteoritos e fazendo trajetórias no mundo iluminado por sua misericórdia, que se vale de nós como vasos rachados para colocar a essência divina com que perfumaremos os campos áridos da terra. Eis a mensagem que gostaria de trazer a esta casa veneranda, onde estivemos há 10 anos, há uma década, formulando votos de que o conhecimento espírita nosso seja constante, que a doutrina possa penetrar os cânones da nossa alma, a intimidade do coração, nele fazendo morada, para que possamos viver essa mensagem que hoje abrasa a terra, gratuita, nos convidando a perceber de que túmulo não é final, como berço não é começo. O berço é apenas início da vida material e o túmulo é encerramento desta, pela sua fatalidade biológica. Queremos nos referir que o espírito antecede a concepção, sucede a decomposição cadavérica, evoluindo cada vez mais para encontrar-se a si mesmo, equacionar os seus dramas, seus conflitos, sua sede de amor, buscar a paz que lhe falta e que o mundo não a tem para dar. Somente quando o indivíduo encontra Jesus, que lhe penetra o cerne da alma, lhe alterando completamente o comportamento, é que o indivíduo percebe a riqueza da mensagem que tem nas mãos. Que nenhum de nós lamente mais tarde ter conhecido o Espiritismo e não ter-lhe vivido os conteúdos diamantinos. Que ninguém adentre o mundo espiritual para colocar a mão na cabeça e dizer: oh meu Deus, eu tive uma gema rara na mão e joguei fora por incipiência, por negligência, por covardia de viver a mensagem do Cristo, esculpindo-a no caminhar, não obstante a multidão e a massa de materialistas. Sempre que uma pessoa se converte à mensagem do Cristo, sofre o impiedoso combate daqueles que permanecem dele distantes. Mas para nós outros que conhecemos a mensagem de Jesus, importa agora vivê-la em totalidade, em integralidade. A mensagem do amor, a mensagem da esperança, a mensagem da alegria. Mas diante das dores, sim, todas as dores são passageiras, todas as agonias são transitórias. A noite pode ser trevosa e triste, mas não há forças na terra, diz Meimei, que possam deter a chegada de um novo amanhecer. A nós outros importa o combate das paixões, o combate dos arrastamentos, das quedas, para conseguirmos nos sobrepujar, nós nos superarmos a nós mesmos, singrando para o infinito, no aprendizado incessante, até que um dia, genuflexos no infinito, possamos olhar para trás contemplando como a mulher de Lot, ou de Jó, a imensa caminhada realizada com as suas anfractuosidades e pelejas, seus precipícios e seus túneis traiçoeiros, suas quedas, suas depressões, e fitando a estrela de primeira grandeza que nos aponta ao infinito, possamos dizer em gratidão: louvado sejas, Senhor. A glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor,
na tarefa renovada que o teu olhar nos concede, de espíritos reverentes, chamamos por teu amor.